Meu nome é Michelle Krieger, eu sou mãe do Arthur. O Arthur tem 9 anos. O Arthur tem um diagnóstico de paralisia cerebral tetraplégica espástica e ele frequenta a APAE de Laranjeiras do Sul, Paraná. Eu tive uma gestação super tranquila, né? Foram 9 meses bem tranquilos. O Arthur teve um desenvolvimento gestacional super saudável. No momento do parto, eu acabei tendo diversas intercorrências. Então, ele teve uma parada cardiorrespiratória, ficou 4 minutos em reanimação e ele teve uma infecção pulmonar gravíssima. Então, a gente ficou 5 dias no hospital, 2 dias ele ficou com suporte de oxigênio, teve desmame, então no 5º dia a gente foi para casa. E chegando em casa, né, vida normal, mas no decorrer, né, dos dias e do processo de desenvolvimento dele, a gente foi percebendo que ele tinha um desenvolvimento diferente das outras crianças. Então ele não segurava o pescoço, era muito molinho, alternava em alguns momentos para um padrão mais extensor, se jogava muito para trás. E a gente foi percebendo que tinha alguma coisa diferente. Então, consulta com o pediatra, ele nos encaminhou para neuropediatra. Então, de 8 para 9 meses, através dos exames clínicos e do exame de imagem, a gente fechou o diagnóstico do Arthur. Uma paralisia cerebral tetraplégica espástica. Quando a gente recebeu o diagnóstico, foi bem difícil, né? Eu sempre falo que a gente, quando gera um filho por 9 meses, a gente acaba idealizando uma maternidade, uma vida pós-gestação, e quando você recebe um diagnóstico, tudo isso se transforma, né? Então você vive o luto daquele filho que foi gerado, que foi gestado, para você reviver, para você renascer para uma nova realidade, para uma nova maternidade. E a maternidade atípica, ela nos traz muito medo, muita insegurança, muita incerteza no início, momentos de tristeza, até vir o processo da aceitação. E esse processo de aceitação, ele é muito individual de cada mãe, de cada pai, de cada família. E naquele momento foi muito difícil, mas eu e meu esposo, a gente teve um amparo muito grande da nossa família naquele momento e da equipe que nos atendeu, né? E logo que a gente descobriu, a gente foi encaminhado para a APAE, que é de Laranjeiras do Sul, e a gente foi recebido aqui com muita atenção, com muito aconchego, com muito carinho, com muita empatia. Que eu sempre falo assim, que quando a gente recebe um diagnóstico, eu naquele momento senti como se um buraco negro tivesse me engolido. E agora? O que a gente vai fazer? A gente se sente muito sozinho, parece que só você e sua família estão vivendo aquela situação a primeiro momento. Então, quando a gente chegou aqui, a gente viu que existiam outras famílias que tinham passado pela mesma situação que a nossa, tinham outras realidades e a gente consegue se sentir mais abraçado. Então, foi muito importante. Eu sempre ressalto que foi um divisor de águas todo o atendimento, todo o amparo que o Arthur recebeu dentro da APAE, na vida dele hoje e na nossa também como família, para saber como abordar e como lidar com as diversas situações que veio com o diagnóstico e com a deficiência. Então, o Arthur ingressou aqui na APAE, ele tinha de 8 para 9 meses, ali logo depois do diagnóstico, né, que nos foi orientado. E sempre o que nos foi passado, nos foi direcionado é que nós, como família, junto com a equipe, né, que ele atendeu a gente sim poderia, mesmo dentro da condição clínica que ele tinha, estimulá-lo para que ele alcançasse o máximo do seu potencial. E essa foi a nossa grande missão. Então, o Arthur tinha um diagnóstico muito severo, né, naquele tempo, mas a gente sempre acreditou no potencial dele, né, e foi um grande trabalho, né, eu sempre digo, entre a escola e família. Então, eu larguei meu trabalho, larguei os meus estudos, porque nesse decorrer do tempo, a gente focou em desenvolvê-lo e estimulá-lo da melhor maneira possível.
Quando o Arthur completou em média ali perto dos 2 anos, eu decidi que eu poderia fazer mais por ele. Que além do cuidado maternal, eu queria ter um olhar mais técnico, um cuidado diferenciado, né? Dentro das limitações que ele tinha e o que eu poderia fazer para ajudá-lo de uma maneira ainda mais. Então eu decidi voltar a estudar. E o curso que eu escolhi foi fisioterapia. Nunca foi um curso muito sonhado, mas eu sempre digo que eu acho que a fisioterapia me escolheu, porque todas as circunstâncias me levaram até ela. Naquele tempo, naquela fase, eu consegui um financiamento estudantil, então eu ia todos os dias para outro município, né, da média 110 quilômetros, então eu ia e voltava, porque eu ainda tinha minha rotina com o Arthur durante o dia, entre trazer para a escola, trazer para os atendimentos, e assim foi, né, 5 anos, e eu me apaixonei pela fisioterapia, amo hoje o que eu faço, e a fisioterapia trouxe para mim um olhar diferenciado. Mas eu preciso também ressaltar que se não fosse a minha rede de apoio, meu marido, os meus pais, os meus sogros, os tios, as tias, né? Nada disso seria possível. Eles foram muito importantes nesse processo, porque quando eu ia para estudar no outro município, o Arthur ficava muito bem amparado, né? Com a minha família. Isso me deu um suporte muito grande para me dedicar naquele momento a concluir a graduação. Quando eu iniciei a graduação e o Arthur já tinha os atendimentos aqui na escola, eu sempre falei que eu queria trabalhar na APAE, porque eu sou extremamente apaixonada pelo trabalho que é desenvolvido dentro da instituição. E hoje, né, eu sou fisioterapeuta, eu sou mãe atípica e eu trabalho dentro da instituição apaiana. Então eu sou muito feliz e sou muito realizada com o trabalho que eu tenho desenvolvido dentro da instituição, agradecendo também tudo que ela me trouxe, todas as experiências, tudo que foi muito importante assim, para o meu crescimento pessoal, para o meu crescimento profissional, vivenciando a rotina do Arthur dentro da instituição. E concluindo, né, todo esse depoimento, essa história, eu queria deixar uma mensagem para as mães atípicas, para as mães típicas, que nunca desistam dos seus sonhos, que nunca desistam dos sonhos dos seus filhos. E é isso, um feliz Dia das Mães!